Graça e paz, queridos. O som tá bom agora? Tá ouvindo bem? É porque eu tenho tido algumas pessoas que falam que não me ouvem direito, que eu estou falando muito mole. Então eu estou querendo saber se está ouvindo direito. O que é? Hyundai Tucson. Tá. Duas coisinhas antes. Vocês sabem o que é recenseamento? Não é IBGE. Mas nós vamos... alguns recenseamentos históricos foram famosos. O de Davi deu um problema. E teve um recenseamento de César Augusto. Por causa desse recenseamento de César Augusto, é que nós tivemos o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia. E também tem recadastramento. Recadastramento é fazer um cadastro novo. Nós estamos, pastor Maurício, ele agora está responsável por fazer isso, e se ele não fizer, ele vai ser feito holocausto. Então, recadastrar. Nossa igreja está bem descadastradas. Tem defunto aniversariando à torta e à direita. Então nós vamos fazer um recadastramento e você vai receber uma ficha. Depois nós vamos tirar o seu retrato. Vai ser computadorizado esse negócio e vai ficar num sistema que é para a gente olhar para a cara e ter uma coisa mais controlada e mais adequada. Então você já vai começar a receber hoje. Traga, vai e volta, e por aí a gente vai fazer esse recadastramento. Outra responsabilidade que eu estou tendo aqui é de dizer que o Bethesda, em razão de uma melhor administração dos recursos e aproveitamento de espaço e do pessoal, os conselhos da igreja optaram pela centralização das atividades do Bethesda em nossa sede, procurando unificar as estruturas para corrigir custos em duplicidade de funções que acabam onerando o orçamento da igreja. O Conselho Administrativo teve que enxugar a máquina para diminuir os gastos e melhor fazer a aplicação dos recursos. Algumas medidas administrativas, quando tomadas, sempre causam certos efeitos de descontentamento, mas são necessárias. Quase todas as mudanças que exigem diminuições ou cortes são difíceis de digerir, embora saibamos que são necessárias e que precisam ser tomadas. Nem sempre é agradável dar esse tipo de notícia, mas é bom que as pessoas entendam e orem pela igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 91, nós vamos ler alguns versículos, repetindo sempre a mesma coisa. Vamos ler, hoje acho que a gente podia ler um pouco mais, até o 13. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Pai, nós somos incapazes de ver além da letra. Nossa mente é limitada. E nós precisamos ter a revelação da Tua Palavra, do Teu Filho, para que em tudo Ele seja engrandecido. E é nisso que nós pedimos que o Teu Espírito venha nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. E que nos alimente de Cristo, para que em tudo nós vivamos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo, ele é um tanto triunfante e um salmo preocupante. Ele é triunfante porque garante que Deus será o nosso guarda, o guia, que através dos males desta vida, Ele vai nos dirigir. É preocupante porque parece basear-se numa teologia impraticável. A teologia da glorificação, do triunfalismo. Que tal o sofrimento na vida cristã? E os mártires, onde eles estão aqui neste salmo? E a cruz? E as crianças com síndrome de Down? E os cristãos que oram e oram pela cura e apenas ouvem um silêncio? Como pastor, durante muitos anos, eu tenho lidado com a dor. A minha e a dos outros. Eu tenho lidado com os viciados, com gente que diz, eu queria sair disto. Afinal de contas, o que esse salmo está querendo falar? Nos versículos do 3 a 13, nós temos uma exposição prolongada do que a Trindade quer fazer para os seus amados habitarem em Cristo. Enquanto esses amados não forem experimentar o sofrimento e o mal neste mundo caído, eles também irão saber o que é proteção divina, o que é libertação por meio de estar em Cristo. A vida espiritual se resume em estar ou permanecer, habitar. Se vós estiverdes em mim, diz uma tradução, e eu estiver em vós. Outra tradução diz assim, se vós permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós,
Outra tradução diz: se vós habitardes em mim, e eu habitar em vós. O que é vida cristã? É habitar. Um curso que nós fizemos lá nos Estados Unidos há uns 2 anos, o professor, que é um psiquiatra, ele é filho de uma família disfuncional. O pai é um psicótico, a mãe é uma depressiva. Eram 2 filhos, o mais velho era preferido, ele é o segundo, rejeitado. Então ele tentou se superar, porque todo rejeitado, abandonado, aquele que foi excluído da agenda familiar, ele sofre muito, ele tem muitas dores. E Dr. Mendes, ele é esse segundo, que para poder se sobressair no cenário, ele teve que subir a rampa da visibilidade, a rampa dos cursos universitários. Ele é mestre, doutor, pós-doutor, agrégé, o que você quiser mais, ele tem. Mas de repente, ele teve um AVC. E o AVC foi o limitador de toda aquela fúria de querer ser o que nós não podemos ser por nós mesmos. Ou que nós só somos o que a plateia diz que somos. Durante umas 2 horas ele permaneceu caído, sem poder se arrastar até o telefone para chamar socorro. Até que sua esposa chegou, ele foi operado. Primeira vez que nós tivemos curso com ele, então ele falava muito lentamente, tinha que parar porque o cérebro dele foi avariado de tal modo que ele não pensa linearmente sujeito, verbo, predicado. Ele pensa predicado, verbo, sujeito. Ele pensa de trás para frente. Então ele tem que pensar primeiro para depois falar. E em razão dessa sua situação, ele mandou fazer esse troço que faz na pele, como é que chama isso? Tatuagem. Fazer uma tatuagem no corpo dele. Ele é um menonita. Vocês não sabem o que eu estou dizendo. Menonita é um grupo que descende de Menon Simons, um dos antigos reformadores. É um grupo bastante severo, radical na doutrina. E nós chegamos lá na segunda vez e o Dr. Mendes está com uma tatuagem no braço. Era um negócio que vinha até em cima, e aqui embaixo, no punho, estava escrito em grego, menor. Eu fui cumprimentá-lo. Eu olhei para a mão dele, para o braço dele, ele riu, mas não disse nada. Depois ele sentou na mesa, sentou literalmente sobre a mesa e foi falar para a gente que, em razão da sua hemiplegia, porque ele agora tinha que usar até uma bengala para se manter, ele resolveu mandar
fazer essa tatuagem, que para a sua condição teológica era contrária, para que a mente dele se lembrasse. Era um processo mnemônico, para que ele se lembrasse que ele não tinha que perseguir o seu ideal de adequação. Presta atenção. Eu não tenho que perseguir o meu ideal de adequação. Eu não sou uma pessoa adequada, uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tenha retoques. Eu não preciso perseguir o meu ideal de adequação. Eu preciso habitar em Jesus. Quando ele disse isso, aquilo me tocou. Me tocou profundamente. Porque vida cristã não é o quanto eu tenho de história, é o quanto eu dependo da suficiência de Cristo. Depois, alguém disse que ele era do estado de Montana, é um estado de cowboys, e tem um ditado lá que é cowboy down, cowboy up. O cowboy cai, o cowboy levanta. E eu fui conversar com ele depois na viagem de retorno. Eu disse, eu também sou de um estado de cowboy down, cowboy up. O meu estado é o Piauí, é tão pobre quanto, mais pobre do que Montana, mas para os Estados Unidos é semelhante a Montana, para o Brasil. E ele então foi contar para mim algumas coisas. Ele disse que a história dele era marcada pela dor. E ele precisava agora desenvolver a aceitação incondicional de Deus, que é permanecer, estar em Cristo. O que o Salmo está dizendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo, irmãos? Vamos ver se a gente sabe. É Cristo. Não temos outro lugar para habitar. Não é na caverna de Adulão. Caverna de Adulão foi onde Davi se escondeu com os seus 400 esmulambentos contra os olhares furiosos de Saul. Mas ele agora está falando de uma realidade, aqui o salmista, de uma realidade de intimidade. O versículo 3, eu queria focar o versículo 3, o versículo 10 diz, pois ele te livrará. Nós já passamos por isso aqui, o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, mas esse livrará também tem o sentido de rapto. Tem o sentido de arrebatar, retirar, arrancar da rede, do sistema que nos aprisiona. O laço do passarinheiro e a peste perniciosa inclusive aqui, é um substantivo que significa algo letal. Mas é uma rede que prende a gente. A minha esposa tem me ajudado, e eu estou ainda num processo para desmamar do iPad, do iPhone. E
Eu vi outro dia um casal conversando e só as imagens, e ela diz assim: ponha o iPad na testa para eu poder olhar para seus olhos. O iPad não, o iPhone. Ponha o iPhone na testa para eu poder olhar para seus olhos. Eu não mostrei a figura para minha mulher, porque ela ia dizer assim: ponha o seu iPhone na testa para eu poder olhar para seus olhos. www, o que significa www? Sandra, você que fala inglês, diga alto. World Wide Web. O que significa? O mundo em rede. Quando foi que isso começou? Quando foi derrubado o Muro de Berlim, no mesmo ano. E começou a colocar um sistema, uma rede, que tem aprisionado muitos de nós. Mas não é esta rede que é mais perigosa. É a rede das intrigas relacionais. É a rede da futrica. Não sei se vocês sabem o que é futrica. É a rede da politicagem, do pódio satanista, que mantém iludida as coisas. Meu filho me ligou essa semana para uma conversa rápida e ele disse assim: pai, você conheceu fulano? Eu disse sim. Disse, pai, o cara mais legal que eu já tive nesse processo do meu trabalho, desses anos todos, um sujeito fantástico. Pai, ele morreu. Aí ele disse para mim assim: pai, nada é mais democrático do que a morte. Eu digo, é verdade, meu filho. A morte é democrática. É a única coisa democrática nesse mundo, é a morte. Ela chega, ela não pede licença, e ela leva o grande e o pequeno, o rico e o pobre, o intelectual e o ignorante, ela leva tudo. Ela vem, chega e leva. Isso é a consequência da rede do pecado. A gente só vê a ponta da morte, mas tem uma rede, tem um ser aí que mantém, mas ele disse, ele te livrará. Mas esse livrar aqui é em Cristo. Eu fui a um velório hoje, e a filha disse assim, pastor, meu pai amava você. Ele estava assistindo todos os dias o seu programa Café e Fé. E eu perguntei, ele amava o Senhor? Ela disse, ele amava o Senhor. Então, tá bom. Então tá bom. Amar a mim é só uma consequência de amar o Senhor. Se amar o Senhor, vai amar a mim. Se não amar o Senhor, não vai me amar. Jesus disse assim, vocês não me amam porque vocês não amam meu Pai. Vocês não conhecem meu Pai. Se vocês conhecessem meu Pai, vocês também iriam me amar. Se ama o Senhor, não tem inimizade. Ainda que você não precise viver com certas pessoas que são figadais. Que tem o fel, não só na bilis, mas também no fígado. Que tem palavras duras, palavras que ferem, palavras que magoam, que fazem parte desse sistema.
Nós vimos que o Senhor disse que vai cobrir com as suas penas. Nós vamos estar debaixo das suas asas, seguros. Na superfície, o salmista pode estar descrevendo a libertação da adversidade humana. Mas, à luz dos versículos 5 e 6, e agora queria olhar outro pouquinho, os versículos 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Diante deste texto, é provável que ele tenha um inimigo mais escuro, escondido por aí. Tanto a peste como o passarinheiro podem se tornar agentes demoníacos que estão agindo com dardos inflamados na mente, do dia ou de noite, pavor. Eu ouvi um testemunho de um psicólogo que havia atendido um grupo de pessoas ocultistas que trabalham com estas obras das trevas. Então ele acordou de noite sobressaltado, com aquela pressão, todo arrepiado, e ele disse que parece que o ambiente onde ele estava sobrecarregado de uma névoa, uma coisa assim esquisita. E ele, como um cristão que crê na palavra de Deus e crê no Evangelho de Jesus Cristo, que diz: em teu nome expulsarão os demônios, ele levantou-se e disse: em nome de Jesus, vocês saiam daqui. E esta névoa desapareceu. Para não ir lá para o que eu li, mas para um irmão que me falou esta semana, num encontro que tivemos, que atendeu alguém, conversou com alguém, de noite acorda e diz que sente os arrupios. Eu digo, nem arrepio, é arrupio. E aí aquela coisa, ele sentiu que estava diante de alguma, e ele saiu pela casa. Em nome de Jesus, não, essa casa aqui pertence ao Senhor. O diabo não pode ler meus pensamentos, mas ele escuta minhas palavras. E às vezes eu tenho que dizer para ele, algumas vezes, a minha esposa, quando as crianças eram pequenas, nós morávamos na Rua Santos, e um dia eu cheguei de viagem, ela disse: bem, está acontecendo um negócio aqui em casa esquisito. Até chuveiro abre, aquele barulho, negócio, e porta trancada abre e fecha. Uai, sem chave. Pouco tempo antes, eles tinham colocado lá na porta de nossa casa um cadeado. Olha, gente, sem mentira nenhuma, era desse tamanho assim. Eu nunca vi um cadeado tão grande quanto aquele. Trancado, puseram um cadeado desse tamanho assim. Tive que chamar o cara para serrar o cadeado. Espera aí. Debaixo das asas do Altíssimo, escondido em Cristo Jesus, que diz que o maligno não nos toca. O que você está fazendo aqui? Esse território aqui pertence ao Senhor. Deus deu a Israel, desde o rio do Egito, desde o rio do Egito até o Eufrates.
desde o grande mar até o golfo de Acaba. Isto Deus deu a Israel através de uma visão que ele deu a Abraão e selou sozinho. Passou Deus pelo fogo, com o fogo entre o sacrifício que Abraão preparou. Abraão dormia e Deus disse, é aqui e a terra. Olha para lá e você vai ver. O povo de Israel nunca tomou posse. Não porque Deus não tenha dado, mas porque o povo fez acordo, negociata e medo. Onde pisar a planta do vosso pé, aí será vosso. Aí tem um negócio que vai e diz assim, eu tenho um garoto que está drogado. Mas de quem é esse garoto? Aí os pais têm que exercer a posição de sacerdócios dentro do lar e dizer, aqui não. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E agora nós vamos usar as armas espirituais para derrotar este inimigo de potestades. Sejam principados, sejam potestades, sejam dominadores do mundo tenebroso nos lugares celestiais. Quem vai fazer isto? O pastor. Não. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Tony, velho, grita outra vez, meu filho. Aleluia. Não é aqui você usar terceirização. O Júlio tem uma fábrica que os caras fazem elevador Schindler, não sei o quê, e eles terceirizam e dão o Júlio para fazer parafuso, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Tá bom, tá certo. Tá certo, João? Tá certo. Você pode terceirizar a sua fé? Você pode até convidar outro irmão para andar com você, porque quando dois de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa, e que pedirem ao Pai em meu nome, e o Pai sendo da vontade do Pai, é dentro do propósito do Pai, porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos, não é obteremos. Obtemos o que lhe temos pedido. Nós temos uma luta, gente. Essa luta não é contra a Rede Globo. Essa luta é contra a rede do passarinheiro. Mas eu não entendo isto. Não entende? Não entende? Rejeição. Eu tinha programado uma coisa, está indo para o outro lado, mas tá bom. Vamos pegar o Salmo 27. Vamos pegar o Salmo 27. Eu nem liguei o negócio aqui, nem sei o tempo que vai ter, deixa para lá. O Salmo 27 é básico. É um salminho básico. Salminho de Davi. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele está fazendo uma pergunta. O eu sou, Jeová, Yahvé,
O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é o quê? A minha luz. O mundo jaz em trevas, o Senhor é a minha luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu estou falando no salmo com o outro. Estou tentando elencar uma coisa com a outra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Salvação não é uma coisa que nós adquirimos. É uma realidade pessoal que é transferida a nós pela sua graça. Não é porque eu entendo, é porque eu habito. E como é que eu sou? Como é que eu cheguei a habitar no Senhor? Porque Ele primeiro veio a mim. Depois eu fui para Ele. Se vós estiverdes em mim, e eu estiver em vós. E nele foi por atração. Foi Ele que nos atraiu a Ele mesmo. Foi Ele que nos chupou, sugou. Foi Ele que nos raptou para Ele mesmo. Raptou os seus para Ele. E nós fomos incluídos nele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem é que eu vou ter medo? Medo é controle, é meu controle. Eu tenho medo quando eu estou no controle. Quando eu saio do controle, que outro vai dirigir, e eu não confio nele, eu fico com medo. Medo é controle meu. Mas se o Todo-Poderoso está controlando, das duas mãos, eu vou dizer que ele não é competente, ou eu vou dormir. Por isso que a Bíblia diz, aquele que crê, se assenta. Outra versão diz assim, não foge. E outra versão diz, descansa. Que é a mesma coisa. Não fugir, sentar e deitar e descansar é a mesma coisa. O Senhor é a minha fortaleza. A fortaleza da minha vida. De quem eu terei medo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Meu Deus, não terá medo de noturnos, vampiros, de Dona Lilith. Que é Dona Lilith? A serpente, gente, de cabelo, que tentou a mulher. O sibilo da serpente, as trevas, o engano contra a palavra de Deus, o colocar na palavra de Deus não tocareis, quando não tocareis, não está na palavra de Deus. Acréscimos, subtrações, distorções, são coisas da Dona Lilith. São os sibilos da serpente nos distraindo da suficiência de Jesus Cristo. De quem eu terei medo se Ele é a fortaleza da minha vida? Verso 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Onde é que você está? No esconderijo do Altíssimo. Quando eles vêm para te pegar, você está quieto lá dentro.
sossegado no seu espírito, ainda que, olha, o quadro mais impressionante que eu já vi da paz, foi quando era menino, casal de americanos, eles trouxeram esse quadro, uma imitação, talvez uma pintura, do quadro que ganhou a exposição do melhor quadro sobre a paz. Foi feito um concurso e então pintores resolveram pintar sobre a paz. Um pintou um lago. Negócio mais lindo. Águas tranquilas. Aquela coisa assim. Aquela paz. Se tu olha assim, oh, que lugar maravilhoso. E outro pintou uma outra coisa, cada um. E um pintou uma chuva, tempestade, raio, vento para todo lado, água correndo, a cachoeira bárbara, e em cima de um galho que estava assim, uma pomba, em cima do ninho. Embaixo uma serpente, e ela ali, ó, com as asinhas dela assim. Paz não é a ausência de turbulência, de tribulação. Paz é a consciência da presença de Cristo na vida dos seus filhos. Não significa que o mundo não está pegando fogo, e agora está pegando fogo. Cadê o avião? Estou perguntando por ele, vamos ver. Eu estou com a pista dele lá no Cazaquistão, é a minha. E vou dizer para você, casas que estão acabando. O tempo de Noé está chegando. Mas, cadê o bicho? Tinha 20 cientistas dentro do avião. 20 cientistas responsáveis pelo chip. Estava no avião. Tem coisa nesse negócio aí que a gente nem imagina. Como dizia meu tio, você não tem nem noção do problema. O negócio é tão complicado que não dá. Então, os malfeitores vêm, eles é que tropeçam e caem. Verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pastor Glênio, quando é que Jesus vai voltar? Não sei, é breve. Será que a gente vai passar pela grande tribulação? Não sei, se passar ele vai dar força. A minha prerrogativa pessoal é que nós seremos arrebatados, os filhos de Deus serão arrebatados antes. É uma possibilidade, existem 3 possibilidades. Eu as uso todas como didática. Se eu tiver que escolher uma, eu quero passar pela primeira ideia, de que eu serei arrebatado antes. Mas se não for, estarei com um Deus que ainda que um exército se acampe contra mim, ele não vai atemorizar meu coração. Se estourar contra mim a guerra, assim não, eu terei confiança ainda. Porque essa confiança não depende de mim. Essa confiança não depende de mim, depende dele. Porque eu não tinha capacidade nem para crer. Mas ele, quando resolveu me atrair, me chamar, ele me deu a fé que é dele para eu crer e ele pode. Versículo 4 diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vamos trocar algumas palavras aqui. Nós sabemos que o templo do Senhor naquele tempo era localizado. Depois
Jesus disse que Deus, explicando para a mulher samaritana, ele disse que Deus não habita em qualquer lugar, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio salmista, no Salmo 139, diz: para onde eu fugirei da tua presença, da tua face? Para onde é que eu vou? Se eu for para lá, para o Cazaquistão, não é que ele está lá também? E se eu for para o Piauí? Ele também está. Então, é um Deus que tem ubiquidade, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que eu vou fazer? O que será? Uma coisa. Tem uma coisa na Bíblia. A Bíblia fala de uma coisa. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, e uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. O que é necessário? Ela disse: Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu? Maria escolheu Jesus. Ela escolheu ficar aos pés de Jesus. Tem uma outra coisa. A coisa necessária é Jesus. Paulo diz assim: esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para o que está adiante, eu prossigo para uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. Qual é a única coisa que Paulo quer? Cristo. Então esse texto pode dizer assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa permanecer em Cristo todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Cristo e meditar na sua intimidade. Uma coisa só. Uma mente integral, diante das circunstâncias, ela não vai ficar fracionada. Vamos andar um pouquinho mais. Eu quero só um pouquinho mais que a gente termina. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Pô, uma coisa mais gostosa. Eu enxergo Jesus aí em tudo. No dia da adversidade, que será esse dia? Pode ser o dia da grande tribulação, o tempo pode ser o dia do tormento, pode ser o dia da adversidade. Ele me ocultará no seu pavilhão dele, ele vai me guardar. Que é esse pavilhão dele? Eu não encontro outra pessoa que não seja Cristo. No recôndito do seu tabernáculo. Qual é o recôndito do tabernáculo universal de Deus? Cristo. Para mim é Cristo. Ele me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Que rocha é essa segura em que eu vou ter? Para mim é Cristo. Para mim é Cristo. Eu olho aqui e digo: meu Senhor, obrigado pelos seus vários nomes nesse texto. Tu és pavilhão, tu és tabernáculo, tu és a minha rocha. Estou guardado. Ainda que meu corpo velho vá sofrer bastante, o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Mais um pouquinho, eu quero chegar no verso 10, depois a gente... Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora eu serei exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos,
E em Cristo oferecerei sacrifícios de louvor, sacrifícios dos lábios, sacrifícios de júbilos e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Em Cristo. Em Cristo. Continue. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ele agora está se dirigindo diretamente. Agora, Senhor, ouve. Ouve aqui. 8. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aí lá dentro, quando eu olho para o Senhor, digo, Senhor, ouve a minha voz. Aí ocorre uma realidade espiritual. No meu coração me ocorre o quê? Buscai a minha presença. Há um imperativo aí. Buscai a minha face. Buscai a minha presença. Está atribulado agora, tem um problema, tem uma névoa, tem uma dificuldade em família, tem uma dificuldade física, tem uma coisa. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Buscarei a ti. Versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu não mereço, Senhor, mas não escondas. Muitas vezes Deus é aquilo que os teólogos chamam de abscondictum. Ele é o eterno escondido, ele não se deixa ver totalmente para que o nosso coração o busque. Aquilo que você conhece bem, você enjoa. Doutor Purim dizia assim, Deus, meu velho professor, Deus se mantém a uma distância para você nunca ficar conformado em não se aproximar um pouco mais. E aquilo é atrativo. E aí o verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E eu queria terminar aqui porque eu estava conversando com uma mãe e ela estava sofrendo porque o filho estava... E ela começou a contar o comportamento do filho. Pá. Eu disse assim, esse menino foi rejeitado. Os olhos dela se estatelaram assim, desse tamanho. Como você sabe? Eu sei de quê? Não sei de nada. Estou dizendo que o comportamento dele é de rejeitado. Ela saiu chorando, não me falou nada. Depois é que eu soube. Na gravidez inesperada de namorados, pai e mãe sugeriu aborto, aceitou o aborto, mas depois voltou atrás, mas ali ficou uma guerra intrauterina. Mas eu tenho um remédio para esses aqui, ó. Se minha mãe e meu pai me desampararem, eu tenho que me acolher. E é o Senhor. Eles gritam no meu ouvido. Eles gritam. Era assim que a mulher gritava aqui, chorando. Já entrou chorando, gritando. Eles gritam. Eles gritam. Assassina! Quem são eles? Foi uns 5 minutos para essa mulher acalmar
e dizer assim: há 5 crianças que eu abortei. É culpa real. Como vai tratar isto? Só tem um jeito para tratar isto. É que um Deus se fez carne. É que esse Deus que se fez carne se aproximou do fracassado e levou o pecado do fracassado para ele. E levou a culpa do culpado e morreu a morte do pecador, para que na sua ressurreição ele transferisse para nós a vida, a natureza divina de amor e perdão. Isso chama transgenia. É um estudo que nós vamos fazer com a igreja aqui no domingo de manhã. Se o cara consegue pegar um gene de uma planta e colocar na outra, e fazer com que uma planta nociva se torne benéfica, Deus é menor do que um cientistazinho de laboratório que consegue tirar o gene de uma planta e botar na outra e fazer com que aquela planta produza um fruto diferente, e Deus não pode fazer. Vai plantar batata lá no Big Bang. Meu caro, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Para quê, gente? Para a gente habitar nesse cara e viver dele, e se nutrir dele e viver por ele. Eu era um zambujeiro bravo que não dava fruto bom, mas ele enxertou no Salvador esse zambujeiro, e é uma única enxertia em que a planta que foi enxertada não dá fruto. Quem dá fruto é o tronco. Essa enxertia é diferente. É a enxertia da obra da graça de Deus. Então, queridos, eu vou mais ainda na frente para ver que essas coisas que estão acontecendo não são para apavorar a gente, não. Domingo passado, uma moça que estava aqui na igreja disse assim: eu não estou entendendo nada que esse pastor está pregando. Não estou entendendo nada. Tem gente que não entende nada a vida toda. Tem gente que está aqui há 40 anos e ainda não entendeu que ele foi crucificado com Cristo e que Cristo é a vida dele. Ele está querendo viver a vida cristã. A vida cristã não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. No dia que cair a ficha, aí você vai entrar no descanso. Não é isso, Bené? A mãe dessa mulher aqui levou 17 anos escutando a mesma mensagem e não caía a ficha. Um dia, quando ela disse: Pastor Glênio, por que o senhor nunca pregou sobre esse assunto? Vocês já viram na Bíblia dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Procure você. Domingo que vem você pode me dizer, se eu estiver aqui, não sei se eu vou estar aqui, mas um dia que eu estiver aqui, você vai dizer, quantas vezes existe essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, na Bíblia? Só para você saber isso. Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. E tem gente que não tem ouvido e ouve. Ó. Está ali. E ouve. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br
ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.